contactou a tua família foi Abra a mente, o Léo mente MC. e conecta-te. Eu não estava nessa live. Eu soube disto pelo Nacho e soube disto pelo Léo MC. Houve um senhor que também parece que é advogado, que vive fora, vive na diáspora, e que indicou esta advogada. O porta-voz desta advogada, entre o senhor e esta advogada, foi o Léo MC. Então, tu não podes dizer, há coisas que não ficam bem, estás Foi o magoado. Camoço. O Camoço estava aqui, mas Pronto, saiu. estás a ver? Estás a ver? O Camoço estava aqui. Pronto. E então, Não o sei se Fred ele está está aí. a começar a escaldar-nos, sabes? E isso é muito feio. Eu, por acaso, não estava nesta live. Depois tu ligaste-me e falaste-me. O próprio Léo MC também ligou e falou-me. E eu ainda disse, Léo, vai primeiro ainda ver quem é essa advogada que nós não conhecemos. Eu conversei com o Léo MC. O Léo MC estava aqui na live. Todos nós aqui em Luanda, nós todos que lidamos nestas vidas, conhecemos o Léo MC. Então, o Fred não pode. Poder ele pode fazer o que ele quiser. Mas o Fred não deve ter esta narrativa. O que aconteceu entre ele e a FOA, eu não sei, nem quero saber. Eu não sou da FOA, não represento a FOA, ninguém me usa, a FOA não me usa para fazer este tipo de trabalho, não. Quando a FOA pediu... Mas Laura, o que o Fred não reclama... pode acontecer, não, Nacho. O que não pode acontecer... O que ele está a reclamar é que ele foi abandonado. Não, essa parte dele ter sido abandalhado, epá, se ele se sentiu abandalhado, está cheio de razão. Estás a perceber? Tem razão. Prometeram-lhe os 10 mil, não lhe deram os 10 mil. A mim fez-me confusão esta história, porque, por exemplo, eu sei que a irmã do Caolo recebeu, sei que a irmã do homem da Nata também recebeu, sei que a Diana recebeu, estás a perceber? Então fez-me muita confusão, por isso é que eu liguei ao Geraldo. Porque eu sabia que quem estava... O Geraldo já me tinha dito que o Florindo lhe tinha pedido para ele fazer o favor de lhe ajudar e contactar as famílias. Quando eu vejo o Fred a falar, disse, não, o Geraldo tem que estar aqui, tem que se defender, tem que contar a sua versão, porque isto é uma live. E é isso que às vezes nós não entendemos. Nós estamos aqui numa live que está a ser vista por não sei quantas pessoas e a informação que quem ouviu só aquele bocado do Fred, o Geraldo lhe passou a perna. Então nós temos que ter um bocado de cuidado quando viemos a público falar das coisas. O Fred não pode vir dizer, por exemplo, que a advogada Margarida Bernardo abandonou o caso porque lhe pediu dinheiro. Não foi por isso que a Margarida abandonou o caso. A Margarida não abandonou o caso. A família do Fred rejeitou a Margarida. Porque o Nila disse que não queria a Margarida. Porque senão a Margarida estava com o caso do Fred até hoje. E não era preciso terem pago os 400 mil de uma vez. Como o outro advogado exigiu, que recebeu uma pipa de massa. E o Fred sabe que o Dr. Chana recebeu uma pipa de massa de montes de gente. E continua a dizer que lhe devem. Esta advogada que tem, tanto quanto eu sei, também está a pedir dinheiro. É outra pipa de massa que está a pedir. Quer dizer, rejeitaram a doutora Margarida de 400 mil kwanzas, já deram não sei quanto ao Chana, e agora tem uma também que está a pedir 1 milhão para pegar no processo. E como ainda não travaram e ainda não desmarcaram o Chana, daqui a bocado o Chana vai-lhes cobrar muito mais. Mete-lhes um processo e vai-lhes cobrar muito mais dinheiro. Mas isto tudo, a família do Fred sabe, porque eu conversei com a família do Fred, não conversei ainda com o Fred, porque o Fred nunca me ligou. Porque senão eu ia explicar ao Fred.
E naquele evento não era sítio para eu conversar com o Fred. É Não uma era pena, mesmo. porque o Camoço Sim, está o aqui, mas Camoço estava a qual aqui. momento, ele a qualquer Pronto, momento vai regressar e vamos pronto. pôr, porque ele E então é essa a questão, Nacho. Era só Hum. isso, porque tudo se passou aqui na tua live. Tanto o primeiro peditório para se pagar ao Xana foi aqui na tua live que aconteceu. Sim. Os valores foram em kwanzas, foram diretos para a conta Sim, eu do. transferi para a E conta tu da. transferiste a outra parte também. Não passaram em mais conta de ninguém. Agora é preciso apoiarmos o Fred. É sim, senhora. Estou plenamente de acordo, mas o Fred tem que ter calma. O Fred não pode sair da cadeia a disparar para toda a gente. O Fred tem que primeiro conversar com as pessoas. O Fred tem os números de telefone das pessoas. E o Fred tem que conversar. Porque as borradas todas, foi o Fred, o Nila e a família do Fred que fizeram. Não foi quem... Não. Fred, tem calma. Eu Será que sei que não estás... Eu sei Laura, que não estás bem. Fred, eu sei que não estás bem. Fica calmo. Liga para mim. Vamos conversar. Vou-te explicar. Aquilo que a tua família está a esconder, eu também vou-te explicar. Aquilo que o pessoal do Nila está a esconder, eu também vou-te explicar. E depois tu vais tirar as tuas ilações. Não é para acreditares em mim. Tu sabes que podes falar com a Silvana. Conversa com a Silvana. Eu não sou amiga da Silvana. Eu conheci a Silvana porque tu... Estás a ver, tu na cadeia conseguiste-me apresentar a Silvana. A Silvana é uma senhora que também ajudou o Fred. Tu na cadeia conseguiste-me apresentar uma pessoa que também estava preocupada contigo. Então, conversa com a Silvana, conversa comigo, conversa com toda a gente, né? E depois tu tiras as tuas ilações. Hoje estamos a fazer uma live, o Nacho abriu esta live, eu acho muito bem, para te apoiar. ok. É denegrir sim, Selma. Quando ele diz que a advogada abandonou porque não queriam, porque não tinham dinheiro para pagar, está a denegrir a advogada porque não foi isso que aconteceu, Selma. Desculpa lá. Está Ok. mesmo a denegrir. Laura, Não, estou só a responder a Selma. sim. Eu acho que, eu não sei se o Fred tem alguma coisa mais a dizer, senão vamos passar para uma outra pessoa para ver se Sim, vamos passar. Eu queria só chamar a atenção, mais nada, queria só lhe dar um toque, mais nada. Vamos fazer a live, vamos angariar. Eu acho que o Fred tem que depois falar com a Laura no privado para resolver, o Fred se informar, ver se o Fred precisa dessas informações que a Laura tem. Vou passar agora no 96 na via. 96 na via. Ouviste aqui. 96, então, mas aqui. 69. Acho que o Fred, o Imperatriz, o Fred quer falar alguma coisa. Fred, queres falar alguma coisa sobre esse assunto? Não era... Sim, Sim. sim, eu não vou demorar muito. É só para dizer na tia Laura, concernente a dona Margarida, o abandono do meu caso, eu tive informado pelo Lila, eu dentro da cadeia. O Lila e a minha família só ficou um pouco triste com a doutora Laura Macedo, porque mesmo eu não esperava que a dona Laura poderia me cobrar, porque nós estávamos em mente que a dona Laura, a dona Margarida, pertence sempre no escritório do doutor Zola, porque quem sempre nos defende é o doutor Zola. Quando a gente temos manifestações, vamos detidos nas esquadras, quem vai lá sempre é o doutor Zola e a dona Margarida, ela sempre é que vai. Então, no momento da minha detenção, a minha família ligou para ele
foi comigo no juiz de garantia, eu já expliquei isso, mas a saída do juiz de garantia, a minha família assentou com ela no escritório dela, acho que no Patriota, ela cobrou 500 mil kwanza, que até o doutor Zola ficou também sentido porque que a Margarida cobrou 500 mil kwanza para o Fred e a dona Margarida, ela foi clara, esses 500 mil kwanza que vocês vão me dar é só para seguir o processo do Fred. Então o Lila, porque tinha o conhecimento, já que eu estava detido, estava acompanhando os familiares, o Lila disse que não, a doutora Margarida não poderia cobrar esses valores, porque ela pertence ao escritório do doutor Zola. Nós não tínhamos conhecimento se ela já tem o escritório dela particular ou não. Estávamos em mente que a dona Margarida está sempre no escritório do doutor Zola. Quando cobra esse 500 mil, então Lila disse que não. Já que ela nos cobrou 500 mil e ela trabalha no escritório do doutor Zola, ele sempre é quem nos defende. E vai te pagar a dona Margarida, que diz que defende os direitos humanos, e aqui agora está nos cobrando. Vale Espera ainda, Imperatriz, o Camoço está aí, Imperatriz, o Camoço já chegou. Sim, vale a pena nós procurar um advogado de fora e pagarmos nessa pessoa de fora. Porque a dona Margarida, ela sabe... Fred, vou só te cortar. Conversa primeiro com quem sabe. Eu estou disposta a sentar com a tua mulher, com o teu tio, o teu irmão contigo, onde tu quiseres. A história não é assim, Fred. E tu sabes muito bem que tu nunca viste a cara do Dr. Zola, porque o Dr. Zola vos fugiu. O Dr. Zola, quando apareceu, conversa com o teu tio. Eu nem quero estar a falar isso aqui. Por isso Laura, é que então eu acho... não, Laura, por isso é que eu estou a essas dizer ao coisas Fred. é melhor Não. tratar no off. Aí, Sim, aqui, eu só acho que interrompi. sim. Imperatriz, sim, precisamente que o próprio por Fred isso. tem que ouvir as duas partes. O Fred já ouviu a parte Precisamente da família. por isso. Agora tem que ouvir a parte da, É que da eu interrompi, Laura, para estás a depois ver? ter uma ideia também. Fred, só te Fred. interrompi porque tu não sabes, como se diz na gíria, da missa à metade. Estás a perceber? Tu não sabes da missa à metade. Vamos sentar, eu, tu, o teu tio, a tua mulher e o teu irmão. E vamos conversar. Estás a perceber? Antes de estares a falar por ouvir dizer. Para termos todos uma conversa, vamos ter todos uma conversa, pena que o Nila está na cadeia, uma conversa, e tu, e ali à tua frente, nós os quatro, vamos falar. E de preferência com a Silvana também. E vamos Mas, conversar todos. Laura, eu acho que na Fora altura... daqui. Não, eu estou só a pedir ao Fred para parar de dar explicações. Conseguiu-se os valores, que é o importante naquela altura, quando estávamos a fazer. Sim. Eu ainda liguei na Laura e a Laura disse, não, já tem os valores que se necessita, que é para... Não, os únicos valores que passaram pela minha conta foram 100 mil kwanzas que o Wilson Papo Reto, da campanha das cestas básicas, pôs na minha conta. Então, esses foram os únicos 100 mil, e esses 100 mil eu transferi diretamente para a conta do Dr. Shaana. Diretamente. As cestas básicas, que o dinheiro que o Wilson recebeu, fez as cestas básicas, o Fred, a família do Fred teve direito a uma cesta básica, completa, igual à dos outros. 2 ativistas do Nila também que tinham estado detidos tiveram, e os miúdos do Meia também tiveram. E com o Wilson eu acordei que sairiam 100 mil kwanzas dessa verba das cestas básicas para se ajudar a pagar o advogado. E eu disse, Nash.
Eu estou só a pedir ao Fred, que é para não entrar nessa linha aqui. Estamos em público, está muita gente a ouvir e vai dar direito a fofocas podres. Olha, Não vamos evitar, eu já por três. ouve só. Eu por 3 vezes que estou a dizer que vamos. A Imperatriz já vocês pediu também, em sim. privado, mas vocês insistem. Vocês Já não, Yeah. ele continua a falar, Imperatriz. Sim, vamos Ó, pessoal, evitar. Conversem Vou no pedir, privado. vou pedir isso aqui ao Z-Boy, para descer e pôr aqui o Camoço, porque o Camoço, bem, é uma pessoa que devo acompanhar através do escritório dele em Angola, em Luanda, esse processo do Fred. Então é bom que ele suba aqui, está aqui, ele está na rolagem, vamos só fazer subir. Z-Boy, vais descer para subir só o Camoço, depois vais subir novamente. Por favor, Mocasul. Que vais descer ou deixe só para dar prioridade aí, Imperatriz. Faz só subir o Camoço e o Z-Boy descer, que é para então o Camoço estar aqui, que é a pessoa. Sim, é caçula do Nacho, estás a ouvir? Não fica zangado. Não, ele vai subir, depois ele Está a sobe. dormir até, o Zipo já deve estar a dormir. Nem Tá, responde. Nacho. Conta, Nacho. Então, já desceu também. Vamos lá então, Ok. buscar o Camoço. O Camoço está aí. Camoço, pode subir, faz favor. Está aí, o Camoço já subiu. Então, olha, Imperatriz, pronto, tens aí a palavra para questionar o Camoço, quanto é que está a seguir aí o caso agora, ultimamente, do mesmo. Mas é melhor, mas o Camusso agora é que é Fred. o advogado do. Sim, do sim, ele Fred. está a acompanhar, ele estava aqui, né? E o Fred estava dessa Ok. situação. Nós estamos aqui numa ação solidária, vamos falar para o Fred. E pronto, já esses assuntos aqui, esse quesito que aqui está-se. Mas o Camusso escreve aqui e diz que o processo está em segredo de justiça. Então, quando o processo. Não, ele já está aqui, Não se Camoço, pode- faz favor. Nacho, não se pode estar a Não, falar. ele já está aqui, deixa ele falar, ele é advogado, ele sabe. Então, Ok. deixa ele, palavras dele, Imperatriz. Faz É favor, verdade. Camoço. Eu não sei porque eu estou a ver o coisa do Camusso tudo escuro. Oh, sério? Não, eu não apareço? Não, eu estou a mas- ver. Então deve ser eu aqui. Deixa eu ir para o WhatsApp e vou. Eu também estou a ver. Mas eu estou a ver perfeitamente. Camoço, Eu pode estou a ver a falar então. fotografia. Pois é. Primeiro, eu não fui advogado do Fred. Como o Fred disse muito bem, todavia eu vou interagir aqui com uma certa limitação, porque os processos têm uma certa tramitação e, no entanto, essa é uma fase de segredo de justiça, ou seja, o processo do Fred está em fase de instrução ainda nem sequer tem a dedução da acusação. Daí que, enquanto não tiver a dedução da acusação, que é da responsabilidade do Ministério Público, o processo continua em segredo de justiça. Ou seja, o processo começa primeiro sob investigação e depois os instrutores de processos, que é do SIC, remetem ao Ministério Público e esse, por sua vez, em função de um conjunto de meios probatórios, poderão então indiciar o Fred. O que acontece é que não há indício até um momento bastante para que o Fred fosse indiciado dos vários crimes que ele cometeu. Ou seja, eu intervenho nesse processo. Tia Laura, eu não sei se está a perceber. Consegues ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Estamos a ouvir, Fred. Perfeitamente. Pode Pois, ouvir. Vamos a ouvir. Pois nós, quando eu digo nós aqui, comunidade internacional, nós aqui da diáspora, intervimos como um pedido de socorro, tia Laura. Era que a narrativa que recebemos daqui do nosso direto é que o Fred terá sido abandalhado pelo advogado. E, entretanto, acionamos aqui, consertamos, fizemos algumas consertações, porque relativamente ao processo eu prefiro não entrar no mérito da questão, só pena de fazer aqui rotulagem do processo judicial, fazer juízos de valor. Mas é preciso dizer que quem falou isso foi o Léo, na altura, aqui também, que disse. Conta, Sim, Nacho, sim. eu escrevi na rolagem que o Camoço. Espera só, deixa só terminar. Eu estava aqui.
Não, Sim. deixa só terminar. Pois, Foi através do porque, Leo. porque eu comprometi-me aqui e com todos que devia saber mais. Primeiro, porque trabalhei sempre no Conselho Provincial da Ordem dos Advogados de Angola, fui membro, e por esta via podia então tentar interagir o que é que estava se passando no processo do Fred. E, entretanto, pedi mesmo, em função do relato que chegou-nos aqui no nosso direto, que pudessem então saber o que é que de concreto se passava com o advogado do Fred. Feito isso, acionei os nossos advogados, os nossos colegas, para que pudessem intervir no processo do Fred. Entretanto, indicamos uma advogada estagiária, a doutora Avelina. Fred, foi até consigo na comarca, certo? Fred, Sim, foi, está foi. certo. Pois, porque nós consertamos aqui com Cotanacho e o Exílio, Sim, eu sim, eu ainda comprometi-me. mandei, olha, desculpa só, Camoço, ainda eu disse ao Léo, eu disse, Léo, tu eu acho que não estás muito bem inteirado. Ligas amanhã na Laura Macedo, foi ou não foi? Sim, sim, Ok. Liga é amanhã isso. na Laura, a Laura é que está muito mais abalizada nesse processo. O que o Léo está a falar aqui, eu acho que o Léo está um bocadinho assim, desatualizado. Então, foi ali que depois surgiu o Camoço a sugerir para procurar os escritórios no Nova Vida, dessa doutora Lina, que aqui acabei de dizer o nome, não é? E o Léo propriamente dizer à família, mas nós dissemos até falar com a Laura como tem carro, para irem até essa advogada e para verem essa situação do Fred que está a passar na cadeia, para tem que se resolver e explicaste aqui a situação mesmo em termos jurídicos aqui na altura o que a situação não tinha que ser daquele jeito ou daquela forma, mas que tinha que se agir já e tanto mais então é que pronto, né? Apareceu essa advogada que o Camoço está aqui a dizer. Podes continuar, Camoço, só queria mesmo mais Pois, dar um subsídio. pois, é exatamente isso. E a única coisa, nós não fizemos muita coisa. É que, como era um processo totalmente atabalhoado do ponto de vista jurídico legal, e repito, é um processo totalmente desarrumado, o processo do Fred. Transformando o meu discurso em quase, é um processo que foi totalmente desencaminhado. E, portanto, não deu muito trabalho. A única coisa que fizemos, tal conforme eu tenho dito, é como se fosse um medicamento que nós procuramos acionar. Só demos entrada de uma providência cautelar de habeas corpus. O que é a providência cautelar de habeas corpus? Nós entendemos, não obstante do Fred estar em cesse de prisão preventiva, a detenção do Fred foi ilegal, na medida que ele não foi apanhado em flagrante delito, olhando pela própria lei. E, portanto, algumas coisas eu prefiro, por uma questão microscópica, olhando pela nossa lei mesmo angolana. Prefiro não entrar muito aqui aos detalhes. Então, a providência cautelar demorou um pouco, nós demos entrada de uma reclamação junto à sala do juiz-presidente e, portanto, o Fred está solto, mas o Fred está solto em liberdade provisória, o Fred está sob supervisão, o Fred tem que ter cuidado, há aqui um conjunto de pressupostos que o Fred tem que cumprir. Daí que eu entendo, volto a reiterar, que foi fundamental a nossa união a nível aqui da comunidade internacional. A tia Laura teve um papel fundamental também, porque nós só intervimos por causa da tia Laura também nesse processo. E até porque o Cotanacho dizia, às vezes sem conta, não, te deve contactar a tia Laura. Na realidade, disseram que um advogado tinha, parece, comido dinheiro naquela altura. Eu pedi que fossem até a Ordem dos Advogados, saber quem era o advogado e pudessem ir em meu nome. Entretanto, depois, interagido, entrando no cerne da questão, eu entendi se calhar não era necessário atacarmos o advogado, mas sim atacarmos na situação do Fred. É assim que obtivemos a resposta positiva e vamos fazer fé que o Fred então possa estar em liberdade definitiva, porque o processo do Fred e a Laura e o Cotanacho ainda não tem um despacho de pronúncia, ou seja, primeiro o juiz tem que acusar. Nós precisamos que o procurador acuse, por isso é que eu fui perguntando sempre ao Fred e eu pedi que a doutora Avelina fosse ter com o Fred para saber se ele já assinou uma outra acusação. A partir do momento em que nós constatamos que nem sequer o Fred terá sido notificado pelos técnicos da Procuradoria ou por via do instrutor de processo, então nós tínhamos tudo para colocar o Fred em liberdade. Não só o Fred,
E se tivermos calma, não procuramos mediatizar os outros processos dos outros amigos do Fred. Todos podem estar em liberdade. O problema é que nós gostamos muito de mediatizar o processo. E quando nós mediatizamos um processo, cria estímulo. E os juízes e os procuradores são solidários entre si. Repare, se ainda não tivesse, porque os amigos do Fred queriam recorrer à mídia internacional, então eu pedi-lhes que não recorressem à mídia internacional enquanto eu tivesse que intervir no processo. E, portanto, assim obedeceram, quer seja o Pedro Paca ou os outros amigos do Fred. Só assim é que nós conseguimos de obter, então, esse pequeno sucesso, né, do Fred estar em liberdade. Eu acredito que todos os amigos do Fred, quer seja o Osvaldo, se a procedência for essa e todos não procurar mediatizar os processos tal conforme nós fizemos e muito bem, e é mal do ponto de vista jurídico, todos que estão detidos, volto a reiterar, podem estar em liberdade. Agora, para o Fred, eu tô bastante preocupado. Fred, doravante, qualquer movimento que tu tiveres uma atividade, comunica-me previamente ou fale com a doutora Avelina, tá? Pronto, eu estou aqui para qualquer dúvida relativamente ao processo do Fred. Muito obrigado pelo esclarecimento, Camusso. Então, se alguém aí quiser Eu ajudar quero o intervir. Fred, Eu quero já vou intervir, passar. por favor. Não percebi? Eu quero intervir um Sim, segundo. era só para apelar. Se alguém quiser ajudar o Fred, manda mensagem no privado do Fred aqui na conta dele para ele mandar o IBAN pessoal, ou então através do Nacho, que não há problema nenhum. Ngola. Então tens a palavra. Bom, é isso. Eu quero aqui passar um conselho. Ouvi aqui muita coisa e há até coisas estratégicas que estamos a vender ao inimigo. Muito estratégicas mesmo. Quando o Cassoma diz que também, para não mediatizar muito internacionalmente certos casos, ele tem muito toda a razão. Porquê? Porque há um aspecto que não sei se nós temos em conta. Há certos procuradores que querem aparecer como uma imagem, o homem que interviu, que fez, que esteve à frente do caso X, para na Praça Nacional ele ser visto como, pronto, um dos grandes também. E tantos juízes também a mesma coisa. Então, há aquele fica-pé também ali dentro e termina por fazer o quê? Todos estarem envolvidos numa só causa. E uma causa simples de se fazer. E a coisa fica aguda, o assunto fica agudo. Em vez de ser um assuntozito que deveria se tratar com rapidez, então aquilo desacelera automaticamente. E já sabe como é que o desacelerar da nossa justiça. Levam meses, para não dizer anos, numa simples coisas. Então, temos que ter também aspecto na proteção, tanto dos nossos advogados, não mencioná-los muito, haver ali uma proteçãozinha do sigilo absoluto, eles só surgem na hora que é necessário mesmo a pessoa. E por outra, a questão logística também, porque a arte da guerra diz que a primeira coisa a ser derrubada tem que ser a logística, porque para a tropa não ter mantimento para ir para frente. Então, se a gente começar a dar logo o toque, o dinheiro saiu da conta da Laura, o dinheiro saiu da conta do fulano, essa coisa do fulano, começam a fazer a começar como é que eu posso dizer o termo que eu posso aplicar? Começam a desvencilhar a situação toda, então a logística fica apertada. Pode-se bloquear até contas, bloqueia a conta de fulano, bloqueia a conta de fulano, são esses que vão fazer a confusão. Isso tudo está a ser visto. Portanto, é preciso toda a prudência, todo um comportamento bem afinado e todos bem
numa só direção para poderem então ajudar e estarem prontos à frente desse tipo de casos, como o caso do Fred, que, epá, houve falhas, sim senhora, há muita, vejo que houve falhas e pronto, são medidas que há de se tomar daqui para frente. É o aprendizado de como se deve fazer uma luta bem bem organizada. Pronto, é isso só que eu queria dar aqui uma deixazinha. Ok. Realmente, às vezes, essas lives, há coisas que se fala aqui que muitas coisas não deveria se dizer. 69 na via. Antes do 69, Fred, queres adicionar alguma coisa? Ou passamos a palavra ao 69? E pode passar a palavra, pode passar a palavra. 69. Não, Imperatriz, o que eu queria dizer, acho que o irmão aqui, o nosso irmão Camoço já explicou, não como estava presente no dia em que chegou a informação, né? A informação que recebemos que o Fred estava a ser lá, estava a viver aquela situação, né? Supostamente abandono, não sei o que, e o Camoço interviu na situação. Eu estava aqui, era só isso que eu queria dizer aqui, né? Mas o Camoço já explicou tudo o que aconteceu, o Cotanacho também já explicou. Era só isso que eu queria falar mesmo. Ok. Beto Cruz. Boa noite a todos. Saudações, um grande abraço para vocês. Espero que estejam todos bem. Saudar aqui o nosso mano, Fred. Muito bom ver-te de volta à liberdade. Um abraço muito forte para ti. E dizer que, pronto, eu tenho, portanto, apanhei já a live, entrei só há pouco, mas deu para perceber o que é que estão aqui a tratar. Acho que, pronto, neste momento é saudar o nosso irmão e falarmos o menos possível em relação àquelas questões mais relacionadas com o processo do nosso irmão. Portanto, quero te dar força, quero que te mantenhas junto à tua família sempre coeso. Primeiro está a tua família. Por mais ativista que sejas, tens a tua família para estares próximo e tens sempre alguém aí em Angola para te aconselhares. Tu e os irmãos da linha da frente, sempre que quiserem tomar uma iniciativa ou mesmo fazerem algumas declarações, porque uma coisa é estar no terreno, outra coisa é estarmos cá fora. Nós aqui estamos à vontade para falar, para rebater, mas aí não é a mesma coisa. Portanto, a gente já percebeu aí que uma frase maldita, até entre eles, há aquele problema, entre eles fazem isso, agora imagina com os que se opõem aquilo que eles fazem contra nós. A gente viu o que aconteceu agora com o Valdir Cónego, né? Ele só por ter dito que o João Lourenço foi o pior presidente da história do MPLA foi expulso. E é do MPLA, agora imaginem. Portanto, é protegermos, mantermos aqui, como disse bem o nosso irmão Negoli, o nosso irmão 69 na via, e o advogado Camoço, a Mana Laura também, todos aqui, é mantermos aqui a prudência e tentarmos proteger ao máximo e fazermos todos o possível para te ajudarmos naquilo que for possível. É o que eu tenho a dizer neste momento. Posso passar a palavra. Um grande abraço e aqui connosco estás bem. Nós estamos aqui para te orientar, estamos aqui para te ajudar, para te proteger. Epá, e podes ter a certeza que daqui serás sempre bem aconselhado. Tá? Um abraço e muita força aí, meu irmão, porque as coisas não são fáceis aí na Terra. Passo a palavra. Ok, obrigada. Jorge. Jorge, estás aí? Jorge? Acho que o Jorge não. Imperatriz. Sim? Sim, estava com dificuldade aqui no coisa. Yeah. Mas Jorge, no princípio, o Fred narrou aqui um maus Zaúcho. trato.
maus tratos que ele recebeu, quer dizer, violações dos direitos humanos que acontecem nas cadeias de Angola, né? Pronto, né? Também não podíamos esperar mais, se o governo é o que é, nós não íamos esperar que os serviços penitenciários preservassem a vida humana ou tivessem respeito pelos angolanos. Mas ele narra aqui tortura físicas, quer dizer, nós ainda estamos naquela época do tempo da PIDE, que o branco, da forma que o branco maltratava, coisa que nós já não vimos, por exemplo, pronto, nas outras latitudes, o Nacho aqui narrou a prisão, por exemplo, da Inglaterra, conforme eles tratam, praticamente até mais vale a pessoas que vivem em situações de rua, mais vale cometer um crime, por exemplo, na realidade que o Nacho narrou, cometer um crime para ficar na cadeia do que ficar na rua, que tens que pagar despesas e não sei o que, e ali estás até cursos, fases e formas e não sei o que, enquanto que as nossas cadeias em Angola têm graves violações de direitos humanos. Eu já ouvi coisas há uns anos, há uns bons anos atrás, que um meu vizinho em Angola diz que estava acho que é na cadeia aí do sei lá da onde, aí em Angola, que alguém que estava ao lado dele morreu que rebentou. Do nada estavam a jogar cartas, aquilo, acho que a anemia era de tal maneira aguda que de repente assim, o mesmo indivíduo que estava a jogar carta rebentou, pá, começou a abrir, a deitar água e morreu ali na hora, sarna, quer dizer, estão ali mesmo numa situação gravíssima de desumanidade que essas cadeias viam. Mas Jorge, Fred, o que é que tens a desculpa, dizer qual é sobre a cadeia isso? que esteve? Eu acho que ali aquela o cemitério Alto Santana, quem vai lá, Estrada de Catete. Ali é comarca de Viana. Parece que é isso. Ele estava na comarca de Viana. Na comarca Não, estava a perguntar quem? O Freddy? O Fred, sim. O Fred tipo caiu, cota Nacho. Sim, já lhe mandei o convite, ele caiu, ele está aí. Você estava Mas pensando também, que essa é foto. em Angola já são 1h e tal, quase 2 da manhã, se calhar. Ele Não, tive mas ele está mesmo na que. rolagem. Ele está na rolagem. Se não tivesse, era outra coisa. Ele está na rolagem. É isso, Jorge. Então tens aí a palavra. O que é que tens Uhum. a narrar sobre Epá, essas é assim, violações? é de lamentar, né? Continuamos nesse diapasão ainda, mas não me espanta, tendo em conta a realidade do nosso país, né? Isso já não me assusta, porque quem acredita que Angola tenha melhorado alguma coisa sobre direitos humanos, epá, é um pouquinho distraído. E analisando para os que estão fora da cadeia o que é, e muitas das vezes só no processo de detenção, a maior parte deles são todos violados os seus princípios normais, né? São violados os seus direitos. Então, esperar a humanidade nas cadeias é um pouco complicado. Então, quem fica ainda à espera de que tenha sido melhorado alguma coisa nesse processo, se calhar está distraído. Mas eu lamento, porque estamos em 2025 e depois eu, em tempos, vi uma notícia, provavelmente o ano passado ou este ano, que o ministro Manuel Homem lançou a primeira pedra, o que é para uma mega construção de um projeto supostamente de uma cadeia de segurança máxima. Lançou pedra ou apresentou um projeto, não sei agora se estou em erro, se era um lançamento da pedra mesmo, é um projeto de uma construção de uma cadeia de segurança máxima e de algumas coisas que eu andei a ver supostamente para melhorar as condições penitenciárias. Mas ainda vive-se esse déficit, né, no que diz respeito a direitos humanos, a humanidade não só, né, no geral, e o pouco aproveitamento dos detentos também, no que diz respeito à capacitação de mão de obra, de modo a que essa pessoa que está detida ou presa, condenada, possa contribuir para a própria cadeia e, se calhar, para a sociedade quando voltar a estar em liberdade, né? Então, nós ainda estamos muito distantes, se calhar falar em direitos humanos em Angola é algo muito longínquo, porque nós ainda estamos a lutar com pão, estamos a lutar com arroz. Agora, quanto ao nosso irmão Fred, epá, o Camoço é advogado, né? Se calhar
pode provavelmente não sortir em nada, mas o Fred também está no seu direito, para além de defender-se, e tentar também um processo contra os serviços penitenciários, se tenha visto, ou mesmo até os serviços de investigação criminal no ato da sua detenção e aquele processo todo de instrução e tudo mais, se alguma coisa foi violada contra os seus direitos, né, podem claramente também entrar com um processo contra essas instituições. Pese embora que a probabilidade é de darem nada, mas pode sempre tentar, de modo a que também comece a ficar registrado e que as pessoas já não estão tão distraídas ou não são mais tão ignorantes assim. E possivelmente nós vamos indo partilhando esse tipo de conteúdos e as pessoas vão começar a ganhar também cultura de saber que quando a polícia intervém mal, já podemos também apresentar queixa contra a mesma polícia nos órgãos de direito. Pese embora aquilo que eu disse, reitero, né? Poderá se calhar não dar em nada, o processo é muito moroso, mas é uma iniciativa de que eles começam a perceber que estamos atentos. Então, o Dr. Camosso está aqui, é bem melhor do que eu sobre esses assuntos. Se vir que vale a pena, é minha sugestão. Entre sempre também com um processo contra as instituições que talvez tenham violado algum direito sobre o Fred, desde o seu processo de detenção, todo esse processo de instrução processual e tudo mais, a detenção, as condições das quais ele estava submetido no momento da detenção. Então, todo esse processo é importante que as instituições passem também a ser responsabilizadas naquilo que diz respeito. Então, é importante que essas instituições também tenham de sentir responsabilização ou então denúncias, né, sobre os cidadãos quando estão a sentir-se violados daquilo que são os seus direitos. Agora, o nosso irmão Fred, né, não subiu até agora novamente, mas eu quero dizer muita coragem. Lamento muito pelo que está a passar, mas isso é uma luta que abraçamos, cada um do seu jeito, mas sabemos todos que, no fundo, todos sofrerão de uma forma ou de outra, mas é só muita calma, aquilo que queria aproveitar aqui e dizer ao irmão, muita calma, não passe mais em muitas lives, né? Se calhar não passa mais em nenhuma live, para evitar muitas vezes, no momento da conversa, ter alguma narração, se calhar, algum tema qualquer, alguma explanação que possa depois e colocar em causa a tua liberdade, tendo em conta que ainda tens o processo em andamento. É melhor evitar, se possível, quando tiver que passar, uma boa noite, um bom dia, dizer apenas que passou isso e aquilo. Se precisar de apresentar uma ideia, mas não fale muito, não desenvolva nada, principalmente sobre o seu processo, porque está em fase de segredo de justiça, né? Então só os advogados é que poderão dar processos. Nós podemos estar aqui a falar, mas não estamos a falar na primeira pessoa, então pode parecer como se nada fosse, mas se for o Fred a falar, ou o seu representante, então já tem uma expressão diferente. E se errar em alguma fala, as pessoas podem usar isso contra si. Então eu sugiro e aconselho ao irmão que evite passar em outras muitas lives, evite passar, porque o que mais tem agora são lives, e principalmente quando a pessoa que tem uma situação dessa acaba sendo mediático, todos querem que essa pessoa apareça na sua live para ver se conseguem mais alguma notoriedade, né? Então, com certeza virão convites, mas nós sabemos aonde é que devemos estar, e isso é importante saber, onde deves estar e onde congregas e também recebes alguma ideia, para evitar que te coloques em xeque, porque o teu processo ainda está em processo. Jorge, mesmo. é só mesmo para dizer, Jorge, ele não está subindo, não está em live mais nenhuma. A única muito live, bem. ele está aqui, e está nesta live, está aqui, porque foi aqui onde aconteceu e tivemos a ajudar, as Sim, ajudas sim. saíram daqui, e através do Camoço está aqui, que é agora, que se tornou, né, através Todos do os Camoço. intervenientes que estavam a Espera só, auxiliar. a partir daí o Camoço é que arranjou essa agora que é a advogada mesmo do Fred, essa advogada do Fred, quem indicou é aqui o Camoço aqui na live. Por isso é que o Camoço e ele próprio, o Fred, o Camoço ligou, quer dizer, ligou não, mandou-me mensagem, está aqui ele presente, mandou-me mensagem a dizer, Cotanacho, o Fred já está em liberdade e urgentemente ele quer falar com o Cotanacho e quer te agradecer também, não é?
sobre o que aconteceu e tal. Pá, ele está em liberdade, foi aí na live do Cotané. Então, ele, mais ou menos, ele quer pá, falar com o Cotanacho. Eu vi a mensagem do Camoço, sim, foi do Camoço a mensagem que eu recebi e vi, mas eu não tinha o número do Fred, não é? Tanto mais é que depois também ele mandou-me um áudio a dizer, Cotanacho, obrigado, não sei o que, um áudio lá ele a relatar. E aí eu, epá, através daquele áudio também vi e deixei também uma mensagem para ele, para ele me contactar assim que fosse necessário. Tentei ligar, mas estava desligado o telefone dele. Deixei um áudio lá, assim que fosse necessário, eu tivesse com coisa, né? Com internet, ligasse para mim sem problema a qualquer hora. Então, eu na sexta-feira estava a fazer, eu não faço live sexta-feira, até foi na Voz da Diáspora aqui, que estávamos a fazer sobre, essa live era aqui a partir da Inglaterra, porque havia aí um momento épico de se votar eleições e tudo mais, para escolher-se um dia da comunidade cá no Reino Unido. E então as pessoas que eram os organizadores pediram que é para mais ou menos fazermos live, para alguns também que vivem aqui virem e falar-se do dia que era sexta de sábado, dia 1 de novembro. Então, por isso, abri aquela live de sexta. E foi bom, tanto mais quando eu abri, o Camoço, vi o Camoço e ele próprio, o Fred, ali a fazerem pedidos que é para subir na live. E eu ainda nem tinha terminado aí a live de se falar do Dia da Comunidade cá na Inglaterra, mas tive que lhes fazer já subir. Fiz subir, pedi desculpa aí aos né, os painelistas, que eram as pessoas que estavam a falar daqui do Dia da Comunidade, e expliquei mais ou menos por que eu subi. Não é uma pessoa que já está a mim atrás há bastante tempo, as duas pessoas, então por isso estão aqui. E aí lá se falou mais um pouco daqui e dali, mas depois tive mesmo que dar um término na conversa, porque, pronto, sei que a liberdade do homem e o que ele queria falar e tudo mais era importante. Então, dei coisa já o fim daquela conversa e até muitos depois ficaram chateados no off, me ligaram a dizer que eu não devia fazer aquilo, mas eu disse não, expliquei depois eles concordaram que realmente tive razão de fazer aquilo, né? E pronto, aceitaram, pronto, entenderam a situação. E aí, então, ali é que combinamos, falamos que é para, mesmo ali na sexta-feira, o Fred, quando contou da situação dele, e que ele está sem, digamos, valores nenhum, não tem dinheiro nem para comprar medicação. Pronto, as pessoas aqui ficaram logo, assim, uma delas, a primeira foi a Selma. Mandou logo valores, logo para a minha conta, na hora ali mesmo onde ela estava na live. Pegou logo, enviou logo para mim, Nacho, está aí esse valor, já está na tua conta. Porque, pronto, a Selma sempre que quer enviar algum dinheiro para Luanda ou para alguém, envia para a minha conta e eu, no dia seguinte, transfiro logo para a pessoa na qual ela diz que tem que Nacho, enviar. para então de dar esses pormenores. Então, é mais ou menos. Não, isso é lá de solidário, é para dar dinheiro mesmo ao Fred. Por que eu não posso falar? Se é de dinheiro que temos que dar ao Fred. Aqui as pessoas que têm que falar desses pormenores, Angola. Aqui é para quem tem 5, quem tem 10, para ajudarmos o Fred. Por isso é que eu abri essa live de hoje, domingo. Foi devido a isso, eu falei na sexta-feira, Angola. As pessoas que estavam aqui sabem por que eu abri essa live. Essa live que está aqui hoje não foi para falarmos de política, não. As pessoas sabem, essa live foi aberta porque o indivíduo aqui falou o tanto mais reconhecido. Inclusive, pronto, já fez a parte, ele disse, eu não vou poder mais dar, financiar com relação a valores, mas eu vou contactar um neuroterapeuta lá em Angola, que me tratou também, na época quando, pronto, fui envenenado, e você como saiu da cadeia, está nesse estado, do que ele explicou também das patologias dele aqui, e o Isidro, pronto, né, é que ficou resolver essa situação aqui também, e os outros ficaram de enviar, apareceram aqui, quer dizer, gajos que falam para cuidar, iam dar e iam fazer, e no fim não fizeram. Eu estou aqui, eles ficaram de enviar, ou então, quer dizer, no Messi, falar e eu enviar depois o IBAN, ou então o Fred depois enviou-me o IBAN dele, porque já tem até o IBAN dele, era enviar o IBAN do Fred e eles fazerem direto
E aí, nada disso, mas tem muita gente que falam só para cuidar, tá vendo? E pronto, temos irmãos assim. E não é porque estamos aqui, é assim, é ajuda 5, 10, é para comprar medicamento mesmo para ele, o homem saiu mal da cadeia. Nós aqui não estamos a falar porque a outra vez já fizemos, e quando temos para fazer live solidária, fizemos aqui, eu até naquele dia, na outra vez, eu pus aqui o IBAN estava mesmo aqui, não houve nem TikTok barrou, nem TikTok disse, porque o IBAN não tem aí, porque pronto, tem lives que o TikTok não aceita, derruba a live quando pões o IBAN. Mas naquele dia eu arrisquei, pus o IBAN e o IBAN bombou aí até o fim. A Laura está aí, estava aqui e viu a foto do Fred conforme está aí e o IBAN. E as pessoas, muitos, contribuíram naquela vez que nós depois enviamos. Laura, eu peguei os comprovativos, enviei na Laura para a conta do Fred que estavam a pedir. Uns falavam em 800, outros falavam em 500, depois a Laura concretizou, não, que já era menos. E assim foi feito, pronto, né, live solidária. E é a mesma coisa como hoje, que estamos a fazer aqui para o Fred, quer dizer, as pessoas se sentirem, eu ter empatia, né, naquilo que é a situação do Fred e dar dinheiro. Aqui a live mesmo de dar dinheiro o Fred, não tem mais aqui curo. Diretamente a essa live é para dar alguém tirar dinheiro e dar para o Fred. Mas nada, ponto final, é isso. Pronto. A live foi feita para isso. Não dei mal conta, não. Na verdade, eu só enfatizava essa questão de passares em live. É por isso que eu disse até, tem que saber aonde vai, né? E porque assim, é importante que ele tome nota disso, porque vai aparecer convites para aparecer em outras lives. Mas é importante que ele perceba que se calhar não vale a pena. Não vale a pena, pode aparecer, se calhar também, né? É da vontade dele. Não estou para impor nada, é uma sugestão que eu tenho para apresentá-lo. Mas se ele lá estiver, é preciso que tome muita atenção no que é que ele vai dizer para depois não pegar. Não, o Camoço, Jorge, o Camoço não vai lhe deixar também, tá aí o Camoço. Exato, então. Já de tomar qualquer medida, o Camoço aqui falou e ouviu. Exato, então era só essa sugestão. Conta na agora, a quem pede o IBAN, se possível, não é, aqui eu não posso meter o IBAN, eu já disse, vai quer dizer, aqui no message, ele diz só que é para mim lhe enviar, quando ler a mensagem dele, ele manda só aí, mensagem, olha, eu sou fulano, manda-me só o IBAN do Fred. Eu quando terminar a live, vou pegar o IBAN do Fred na mensagem daqui do TikTok, vou lhe mandar o IBAN, irmão, vou lhe mandar o IBAN, não tem como, aqui não vamos meter... ou fazer aqui o coisa, né? Meter boa noite a todos. Nacho, é muito simples. Se alguém está a pedir o IBAN dele, o Fred agora pode automaticamente fazer isso, não precisa esperar. Vai fazer como? Manda pelo WhatsApp, pelo TikTok, vai na mensagem e escreve o IBAN dele no TikTok como mensagem. Então você está a ver o Fred aqui? Fred está onde? Deve estar na rolagem, não? Então ele não podia subir, não estaria aqui. Fred não, está aqui. Está bem, mas é assim, uma vez que as pessoas estão a pedir, ele clica na pessoa, vai na mensagem e escreve uma mensagem para a pessoa. Então o que é que eu disse? O que é que eu estou a dizer, Celso? Sim, mas estou a falar agora mesmo, porque Nacho, convém a pessoa fazer agora do que amanhã, porque amanhã é tarde, às vezes a pessoa esquece. O Fred, ouve só, escuta, Selma, o Fred se estivesse aqui em linha, ou estivesse já em linha, ele, pronto, né, poderia fazer isso, a pessoa entrar em contato com ele, mas mesmo assim ele se estivesse aqui na live, ele não conseguiria fazer, ele mandar e entrar na mensagem, ele tinha que cair. Não. Tinha que cair. Um ponto de ordem. Aqui o Pipas está a pedir, Pipas, manda uma mensagem aqui no mensagem, no message. Olha, eu vou tentar ligar. Vou tentar ligar, espera só. Vou tentar ligar, enquanto estão aí as pessoas, eu vou tentar ligar no Fred. Minimamente, se ele ainda está, que é para, pronto, né? Pelo menos estar aí na rolagem. Nacho, peço desculpa, meu, vocês que são mais velhos, mas eu ainda penso, com devida vénia, que tudo podia ser canalizado por intermédio de si, sendo certo que esse programa tem essa dimensão de arrecadação de receita com o objetivo de mitigar o quadro clínico do Fred. Daí que eu entendo que tudo isso podia passar por si
porque o nosso país também tem um problema de transparência. Estás a ver? Yeah. Tem Transparência, razão, do sim, ponto de senhor. vista orçamental. Num outro programa, quando tiveres que abrir, tem que reportar quando é que se conseguiu de ser arrecadado do ponto de vista orçamental. E depois é uma questão de transparência. Nós temos muitos problemas de transparência. Peço desculpa a todos que estão na rodagem. Não, estás a falar Deviam, bem, Camoço. os, Estás a falar bem. deviam aí interagir com o Cotanacho no off. Epá, como é que fica? E tão logo que fizerem qualquer transferência, mandem o comprovativo ao Cotanacho, né? Depois o Cotanacho vai fazer a contabilidade, quanto é que entrou para então será direcionado ao Fred. Epá, é só isso, salvo Quanto a melhor isso, opinião. Camoço, estás mesmo certo, sim, senhor, e não há problema, porque é isso que eu tenho feito. Tem aí a Imperatriz, tem o Coiso, não é? A própria Selma que está aqui, que é a Luqueno. A Luqueno também, eles mandam mesmo para a minha conta e automaticamente, dia seguinte, quer dizer, se mandar agora, amanhã, logo de manhã, o dinheiro está lá no sítio, na conta, sem problema, a quantia que enviarem está logo lá. Nacho, Sim. foi o que o Ngola agora te chamou a atenção, que não tens que dar certas informações, não tem que estar a passar aqui. Aqui o advogado está a dizer, esses dinheiros que se arrecada aqui na live, é que tem que haver também um relatório, se é aqui onde estou a receber, é aqui também que tem que se vir dizer, olha, nós na live X conseguimos X, foi o que nós coisas, e o X foi entregue. Pronto, eu acho que é isso que o advogado está a querer dizer. Sim, eu lhe Não entendi, é tem que isso dar mesmo. dinheiro para onde é que manda. Não deis essas informações, que isso depois da manhã pode complicar, é isso. Imagina, não, esse mesmo é live de Nacho, quê? o Pipa, manda uma mensagem. Não, o Pipa diz que já no off do Fred, ele não recebeu a resposta. Então, Pipa, manda no Nacho, que o Nacho vai te responder, vai te mandar o IBAN do Fred. Tá bem? Pipa, espera só, deixa só ver o Pipa, só lhe tenho aqui na voz da diáspora. Vou já lhe enviar Ok, aqui, tá fixe, ele já vou entendeu. vou lhe enviar aqui o Como o IBAN. Fred também, se calhar, não está sempre aqui, vê-se que agora tem dificuldade também de, não sei se é energia, de carregar o telefone, então a comunicação com ele, se calhar, é um bocadinho assim complicada. Então é melhor mesmo mandar no Nacho, e é uma pessoa confiável. Então, pronto, né? Mano, vamos lá então fazer esse exercício. Cada um aí de nós, mesmo só aqui na janelinha, se cada um dá 5. Mano, 5, 5, Uns 10, 5, 10, 3, 20. 3 mil 10, 20, kwanzas, 4 20, mil kwanzas. 25, Cotanacho, 30. Parece? Já temos aí. não obstante de dar o meu empréstimo do ponto de vista jurídico, eu comprometo-me também em contribuir, né, para o bem-estar do nosso consumidor. Olha, muito bem, merece sim, senhor, aplauso. O advogado também, para além de estar quer dizer, a contribuir no processo, mas mesmo assim, olha, vai fazer a sua então contribuição. Por isso, mano, vamos a ela, vamos ver quanto é que Agora, aqui ainda Cotanacho, sai eu ainda nessa vou noite. ter que me ausentar mesmo. Tá bom Dizer já, que, não há problema. Depois pois, falamos no E outro, aí, o Camoço. tá Camoço bem. tem a mania de fugir quando eu entro. Eu ainda não te Que entendi bem, isso? Camoço. Selma, já Tu falamos estás até, em não? dívida comigo. Tô muita dívida, E Selma. É não que eu vais preparar minha urna, vais me enterrar. Estou-te a dizer. nunca, não. Yeah, Não, Deus é depois Camoço, a falamos. todo-poderoso. sério, eu preciso muito de falar contigo, por favor. É Tá bem. urgente. Tá bem, mas E eu E acho, deixei também ficar uma precisa, mensagem. se é possível, também precisa muito de se é falar possível, comigo, vamos Aluqueno. ganhar dinheiro os dois, já? Tá bem. Aluqueno Ah, também precisa agora, muito de falar Cotanacho, comigo. Aí. Cotanacho, Faz favor, Camoço. Cotanacho, o Jorge está coberto de razão. Eu partilho de tudo que o Jorge disse e nós demos um passo atrás do ponto de vista jurídico. Nós temos um sistema de justiça totalmente desarrumado, mas totalmente desarrumado. Se calhar não seria esse para nós tratarmos desse assunto. Um dia, se calhar, o Cotanacho vai colocar mesmo o sistema de justiça em Angola. Daí que eu vou poder aparecer com algumas narrativas. Porque os advogados em Angola não são tidos nem achados. Tu não imaginas o quanto os advogados em Angola passam
Portugal em direito judiciário, então estudei todo o sistema de Portugal em direito judiciário, então estudei todo o sistema jurídico constitucional de todos os países da CPLP. E, portanto, posso mesmo afirmar, em função do meu trabalho, que nós, grosso modo falando aqui, mesmo a nação CPLP, a nação em projeto CPLP está doente do ponto de vista jurídico. Precisam acompanhar a dinâmica de Portugal, embora também o sistema de Portugal está aquém, mas precisamos pelo menos nos aproximar. Dito de outras formas, nós temos um sistema de justiça doentio. Nós já estávamos melhor, nós advogados em Angola já tínhamos atingido o clímax, já tínhamos um ponto mesmo muito alto, agora regredimos extraordinariamente, não do ponto de vista ordinário, extraordinariamente. Repare, quando um homem do SIC destemido coloca em detenção um advogado, quer dizer que o sistema de justiça nem tem fiabilidade no sistema de justiça. Peço desculpa, mas é a grande transparência. Eu vou preferir não entrar muito no cerne da questão, na medida que eu tenho interesse e aqui mesmo eu tenho que falar com um certo cuidado, porque eu tenho interesse aqui no processo do Fred. Relativamente ao processo do Fred, eu nem posso narrar, na medida que está em segredo de justiça, e todavia, sou pena de eu receber ainda um processo disciplinar em Angola, porque os advogados não podem opinar relativamente ao processo do Fred, porque eu tenho interesse. Mas eu posso opinar relativamente à questão dos direitos fundamentais. Quando o ministro da Justiça aparece a defender que a polícia teve que matar em função do princípio da proporcionalidade, significa dizer que o próprio Ministério do Interior desconhece o que é proporcionalidade. Nós aqui temos um papel fundamental, esse programa do Cotanacho tem um papel fundamental para procurarmos reeducar os nossos ministros, os nossos líderes de Angola. Nota-se um desconhecimento total a partir do mais alto magistrado de Angola, que é o Presidente da República. Repare, há leis em Angola, eu mesmo vou procurar mesmo já terminar com isso, há leis em Angola que não podiam entrar em vigor. O Tribunal Constitucional tem um papel fundamental do ponto de vista da fiscalização da norma. O Tribunal Constitucional tem três funções. Primeiro, a função preventiva da norma, assim conforme os polícias têm de prevenir o crime. Não combater o crime, prevenir é o primeiro papel. Todavia, o Tribunal Constitucional também tem a função preventiva. Quando uma norma atenta contra a Constituição, o Tribunal Constitucional, a nível da fiscalização preventiva, não pode fazer passar a norma. Há aqui um conjunto de normas que passam. O Presidente da República nem sequer aciona o Tribunal Constitucional, está a ver, como um fiscalizador dos direitos fundamentais. O provedor de justiça, diante daquelas mortes, dia 28, 29, tinha que se pronunciar, o provedor de justiça. Estás a ver? Há violações bastante gravosas, enfim, eu vou ter que ficar, porque hoje o tema está direcionado ao Fred e eu não posso opinar. Se calhar em sede de um outro programa, eu também venho preparado, o Cotanacho notifica-me previamente, pode notificar vários juristas de Angola, se calhar poderemos também tentar dar os nossos préstimos e assim procurar melhorar o nosso sistema de justiça, porque nós precisamos melhorar os sistemas de justiça de Angola. Nós temos um sistema de justiça totalmente atabalhoado. Não é possível. Atabalhoado é uma palavra bonita. Não é possível, Imperatriz. Não é possível, porque de acordo com a lei, é que quando uma pessoa é detido, tem 48 horas para ser apresentada ao digno magistrado. Primeiro, interrogatório preliminar, 24 horas, 48 horas para ser apresentado ao digno magistrado ao juiz de garantia. É que são violações bastante gravosas. Não cumprem com os prazos. E a lei é bastante perentória em Angola relativamente a esse quesito. Parece que fizemos um copy-paste na lei de Portugal, porque o próprio Código Penal e a Constituição Portuguesa também consagra isso. O timing são semelhantes, são 48 horas. Mas em Angola fizeram isso como uma exceção. Isso é a regra. Quando alguém é detido, deve ser apresentado ao juiz de garantia 24 horas depois, ou 48 horas no máximo. Se esse período passa, deve-se colocar imediatamente o indiciado em liberdade. Mas isso passou a ser a exceção.
Há aqui um conjunto de pressupostos, nomeadamente regulamentos, o próprio estatuto do MPLA, o Cota Beto fez menção, e muito bem, nós não vamos tentar desviar então o debate para outros níveis. Todavia, Fred, nós estamos consigo, se calhar num outro fórum, o Cotanas se calhar pode levantar essa questão, essa temática, a gente se calhar vai procurar também contribuir. E até porque... Desculpa lá, Camoço, mas estás a dizer só o sistema e pronto, o SIC ameaça os juristas ou advogados, que eu posso dizer, se estão a meter na cadeia o próprio advogado que está a ir defender o seu constituinte dentro da esquadra de polícia, e posto ali o advogado que estão a lhe meter também na cela, mas isso deu polêmica, os advogados aí há uns anos atrás saíram na rua por causa dessa situação, aconteceu em Benguela. O advogado que foi lá para ver se tirasse o constituinte, também ele ficou enjaulado, mano. O próprio comandante meteu na cadeia o advogado. Mas onde é que já se viu isso? E depois, o mais gravoso é que os advogados não podem ser detidos, assim nesses termos. No exercício da sua função, sim. Não pode, ele goza de uma certa imunidade. Sabe o que eu estou a achar? Aqui há algumas coisas que acontecem em Angola, que é arrepiante ao arrepio da lei. Não devia a polícia se pronunciar. Não devia a polícia se pronunciar relativamente a esse caso, mas os tribunais, estás a ver? E um dia esses juízes que hoje compactuam com essas situações, atenção que os juízes compactuam, são solidários entre eles, está a ver? Olha, por exemplo, quando eu estou a falar nos prazos, há solidariedade. Eu, por exemplo, o Fred só saiu por causa do silêncio dos seus amigos, estás a ver? Cota Laura, eu queria mesmo deixar isso, também tentar partilhar um pouco com a Cota Laura, em função, embora muito jovem que sou, mas gostaria de partilhar isso. Não mediatizam muito as coisas, às vezes, embora que o nosso sistema de justiça está totalmente desarrumado, é em função dessas deficiências que nós vamos também procurar humilhar os grandes magistrados do nosso país, porque os nossos magistrados têm muita dificuldade. Quando eu olho por algumas decisões de muitos magistrados em Angola, eu tenho vergonha, quase não fundamentam. Eu vi o processo da detenção do Fred. Não tinha, é que a própria lei diz o seguinte, nos termos do artigo 350 do Código Penal em diante, diz que toda decisão do juiz e dos procuradores devem ter dois fundamentos. Fundamento de facto. De facto é tentar descrever o que é que aconteceu. Os fundamentos de facto devem estar em conformidade com os fundamentos de direito. É que os juízes quase não factuam e nem procuram, estás a ver, fazer adequabilidade entre os factos e o fundamento de direito. Não estamos mal. Também dá nisso. É o nepotismo que existe em todo o sistema de justiça. Dito de outras formas, nós temos um sistema de justiça totalmente doentio. Nós precisamos começar do zero. Nós precisamos de desjudicializar o sistema de justiça. Precisamos de despolitizar os tribunais. É verdade que deve existir a interligação entre os poderes judicial, executivo e o poder parlamentar, né? ou o poder legislativo. Mas essa interligação não significa dizer de interação de superioridade. O Poder Executivo tem um controle desses todos os órgãos. Quando se criou a separação de poder na França, não era nessa proporcionalidade, né? Era mesmo, o sistema de justiça era para criar freio entre aquilo que é legislado, que é depois, a posterior, materializado pelos tribunais, né? Mas isso não acontece, é que nós temos um sistema de justiça, olha, que está aquém mesmo. Nós temos um sistema de justiça que está aquém, e nesse momento piorou mesmo. Como é que um advogado vai ser detido no exercício das suas funções? Se a própria Constituição consagra que os advogados gozam de uma certa imunidade, salvo se for apanhado em flagrante delito. Por exemplo, se um advogado for apanhado com droga, aí sim, nesses termos, é detido. Não, dito de outras formas, tem que notificar a ordem dos advogados, se não for por esta via. É que não cumpre com esses procedimentos. Sim, Camusso, eu não ouvi que 2 juízes lutaram na praça pública por causa do dinheiro daquela jovem que foi atirada do prédio. No Largo das Heroínas. O libanês.
Pagou o Sim, juiz. Entrada da heroína para o R20. Não, essa é do Talatona na via. Essa é do Talatona. É a marca do Não, Talatona. os juízes onde eles lutaram contra nós, Ah, onde eles se ok. agarraram. Ah, foi Às vezes. nas heroínas. Naquela via das heroínas que entra para o R20. Por causa de dinheiro, meu Deus. Por causa de dinheiro. Como é que nós vamos confiar num sistema de justiça assim? Ai, meu Deus. Dinheiro Por da causa de morte, 10 da milhões que um morte. dos juízes negou e descobriu que por trás o outro recebeu. Como é que nós vamos confiar num sistema de justiça onde a partir do Ministério do Interior chega, diz, olha, a morte foi necessária para defender a integridade dos nossos homens da Força de Segurança. Significa dizer que o próprio ministro já é juiz, é procurador, é tudo. Já sentenciou. Sim. E ele sentencia, quer dizer, ele está a justificar uma morte que eu e muitas outras pessoas acompanhamos ao vivo. Eu estava a ver a live da senhora que caiu. A senhora leva um tiro nas costas. E a fugir. O carro para e dispara a matar. Mata a senhora e mata um outro jovem. E ele vem justificar, quer dizer, a polícia entrou no bairro para matar. Nesse dia, naquela zona, já nem houve assaltos. A polícia entrou no bairro para matar. E ele está a dizer que a integridade do agente dele estava em perigo. Então, isto aqui, e o Camoço sabe muito bem, porque é bem melhor do que eu, porque é a sua área. Mas isto aqui quer dizer, tem quem manda em tudo. Vira a lei de patas para o ar. Vira a lei de patas para o ar. Camoço, só para ter uma ideia, eu quando fui presa, a acusação que pendia sobre mim é que eu estava a ser acusada de ter pegado fogo, eu e todos os outros, fomos acusados de termos pegado fogo a uma tenda, termos queimado também uma moto da polícia, estás a ver? Às 2 da tarde, era o que rezava o auto de notícias lido no tribunal. Sabe a que horas é que eu fui presa? Às 11h30 da manhã. Em direto, porque eu estava a fazer live no Facebook. A minha prisão também foi em direto. Quando eu cheguei à esquadra, já estavam lá 45 pessoas. E no auto de notícias, a polícia diz que às 2 da tarde nós queimamos aquilo tudo. E o juiz aceitou. Depois de todos nós, quando fomos ouvidos, perguntar a que hora, nós dissemos todos, a que horas fomos detidos. As pessoas começaram a ser detidas às 8h30 da manhã naquele dia. E aquele que foi detido às 8h30 da manhã também queimou a moto da polícia e a tenda da fiscalização. Nós não temos justiça aqui. E não temos justiça. Por quê? Porque ninguém luta por ela. São estes miúdos tipo Fred que andam aí. São estes miúdos que eles acham que esses miúdos não têm pai nem mãe. Não se vê classe média nenhuma a refilar. A classe média está acomodada. Vem-nos bater, dar palmadinhas nas costas. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu trabalho. Eu comecei a mandar para um sítio que eu cacei. Ainda hoje mandei 2 pessoas.
Eu disse, eu não quero as suas palmadinhas nas costas. Mas não quero mesmo. Porque vocês gostam. A preocupação da classe média aqui é juntar o dinheiro para ir de férias e poderem voltar e dizer aos colegas que foram de férias. Não querem saber. E depois são estes miúdos a quem ninguém dá valor, que lhes acontece tudo o que é de mau. É esta gente sem coisa que lhes acontece tudo o que é de mau. Porque quem é o Fred? Quem conhece o pai de Fred? O Fred vive lá nos Ramiros, lá no bairro. Quem conhece o Fred? Quem é o parente do Fred que se mexe? Porque se o Fred tivesse um pai posicionado, se o Fred fosse da classe média, não lhe prendiam. Dessa maneira. Não lhe batiam dessa maneira. E esse é o nosso grande problema. É a classe média acomodada. É verdade. E Laura, eu só não posso... Porque os miúdos estão a fazer manifestação, ainda a tal classe média diz, mas também essa vossa manifestação, porra, vem então, junta-te. É. Porque se nós formos 2 milhões, se nós formos 3 milhões, não coiso. Contestação dos projetos de lei. Quem é que faz? Continuamos a ser nós. Continuam a ser esses miúdos que pegam a ler as tais leis e veem que aquela frase não gostaram. E reclamam, escrevem nos seus Facebooks. A gente repassa os projetos de lei, que felizmente temos quem nos dê, antes de serem aprovados, e não vemos uma voz autorizada, as tais vozes autorizadas a falarem. E queremos mudar a sociedade ou estamos acomodados? Acho que estamos acomodados. Mas se estamos acomodados, têm que me dizer, porque eu também posso ficar cômoda. Tem que dizer esses miúdos que também podem ficar cômodos. A fazer seus biscatos tranquilos. Porque esse miúdo trabalhava. Conseguia garantir a sua família. E Laura, eu até vou procurar mesmo tocar um pouco num ponto que o Jorge tocou. Jorge, é possível sim intentar uma ação contra o Estado nos termos do artigo 75 da Constituição? Pode sim se responsabilizar civilmente o Estado em função dos danos que causa de acordo aos particulares. Agora, só que o problema vai se recorrer aonde, em que tribunais? Se os tribunais foram feitos de refém, estás a ver, pelo poder executivo. Não faz sentido a partida. Mas é fundamental. Sim, tia Laura, quer dizer algo? Não, só para completar o que o Camoço está a dizer. Eu fui condenada a multa de não sei quantos, mais, como é que é? Aquela prisão de coisa. Sim, foi julgamento Não sumário. efetiva. Sim. Julgamento Sim, sumário. não foi efetiva. A prisão não foi efetiva e depois tinha as multas e mais isto. Yeah. Eu recorri. Até hoje não tem resposta. Eu fui presa em 2020. Até hoje não tem resposta. E já recorri, e depois recorri mais acima, e depois recorri. Eu já cheguei no Constitucional. Como os outros não estão a responder, eu já cheguei no Constitucional. E ninguém me responde. É isso que me preocupa em todo o sistema de justiça de Angola. Tia Laura. Claro, está tudo podre. Pelo menos eu já consigo, mais ou menos, convergir profundamente com essa narrativa que a tia Laura levanta muito bem. É que é o silêncio, a solidariedade dos malfeitores que lideram todo o aparelho de justiça de Angola. Há uma solidariedade, e eu vou aqui partilhar algumas coisas. Como do Fred eu não posso tocar muito,
por via do interesse que tenho. Por exemplo, se a situação do Fred, vai lá de outros, como eles dizem, de outros revuos, for muito mediatizado e eles ainda não tiverem a dota acusação por parte do Ministério Público, algumas vezes o Ministério Público são solidários com os juízes, sentam, forjam que eles já tiveram acusado o réu ou o arguido, nesse caso, o réu é quando há despacho de pronúncia, réu é em sede de tribunal, arguido é em sede de indiciação, quando está a ser indiciado por um crime. Quer dizer que os juízes e os procuradores são coniventes algumas vezes, e os polícias são solidários, algumas vezes os polícias quando cometem essas atrocidades. Os dignos magistrados do Ministério Público, que são o detentor da legalidade, o promotor da ação executiva de acordo à axiologia constitucional, ficam a favor dos polícias, são solidários, omitem. Por quê? Porque estão sempre aí juntos, não está a ver? Estão todos juntos, misturados. Enfim, nós precisamos mesmo, na justiça angolana naquela hora, nós precisamos começar do zero. Precisamos mesmo começar do zero. Precisa de nova juventude. Por outro lado, precisamos eleger o juiz do Tribunal Supremo, o sistema de rotatividade. Não pode ficar lá durante 5 anos. Deve ser Camoço, eleito. não Sim, é sim. esse juiz que é o Joel, que tem também uma firma de cobrança de sentenças, Ele, tipo o Mangena. O Mangena não tem ele. uma firma de cobrança, sei lá, de dinheiro, de Pois cobrar dinheiro. Diz que e o agora juiz é um juiz presidente. Ele tinha, era sobrepresidente. sobrinho dele, o sobrinho é que fazia isso, fazia de uma empresa já, e tudo, o sobrinho vinha tipo como se fosse uma empresa que ele contratou, né, para fazer, até inclusive mudar fechaduras lá no coisa, né, no tribunal. A empresa também era do sobrinho, constituída pelo sobrinho. Tudo que era para mudar no tribunal, arranjar coisas assim parecidas, também era uma empresa também do sobrinho que, pronto, depois ele próprio como, pronto, né, juiz-presidente, que depois tinha a ver, fazer a nota de pagamento, porque o sobrinho foi uns trabalhos que foi feito no tribunal, e que, pronto, dali de 300, 400 ou 1 milhão de kwanza, que tinham que pagar ao sobrinho. Só que depois ele dava a volta e o sobrinho levava o dinheiro lá, dividia o seu dinheiro, o sobrinho, no 2 milhões ou 1 milhão, que pagou-se disso que, do trabalho lá do tribunal. Epá, ele levava, dava, toma lá para 600 pau, ele levava os 1.400 ou por aí fora, os 2 milhões. Mano, e era assim que estava a ser feito, mas já essas denúncias, antes dele ser exonerado, estavam a ser feitas por várias pessoas, mesmo gente lá que trabalhavam também no tribunal, e sabiam quem era o sobrinho dele, que a pessoa que fazia os trabalhos e ia lá no tribunal fazer trabalhos vamos dizer, de obras e tudo mais, era sobrinho também dele. Tudo era a família dele. Ele praticamente, quando pegou o tribunal, pronto, começou a usar os sobrinhos, mandar abrir empresas nos sobrinhos, que é para depois, pronto, fazer contrato com ele próprio mesmo, um negócio com ele próprio. Ele próprio é que se fazia negócio com ele mesmo. Não é mais ninguém. Nacho, e é de se lembrar que essa prática não é só prática no sistema de justiça. Tivemos aqui a Macoloca, que também relatou lá no Ministério das Pescas que a conta que ia os montantes, os dinheiros, era da primeira-dama, né? Sim, vai para a primeira-dama. Isso é em todos os ministérios, Imperatriz, até na Assembleia Nacional. Quer dizer, isso é brincadeira, quer dizer, ia na conta da primeira-dama da República. Em vez de ir numa conta para o Tesouro ou numa conta das finanças. Sim. Que deveria ser até assim. Na Assembleia Nacional, Imperatriz, o homem do patrimônio faz tudo isso. Já está tudo, aquilo é um complô, já estão viciados todos. Sim, porque o nosso peixe. Isso não é país. Isso não é país. A primeira-dama é gatuna de peixe. Está a ver? O peixe todo no nosso mar, por isso é que há falta de peixe, e muitas vezes, porque o peixe poderia alimentar bem a população aí, há falta de peixe. E muitas das vezes, quando vem peixe, o peixe está
um preço que mais ou menos as famílias não conseguem comprar. Por isso é que vão apanhar rato ou compram rato aí a vender, porque 3 ratos é 100 kwanza. Mano, que é Então, para então almoçar. se um navio com droga desaparece, você não duvida mais da Angola. Um navio que é uma coisa bem grande. O nosso peixe navio é bem assim. grande desaparece. Eles fazem arrastões, mas é arrastões mesmo. Por isso é que fica sem peixe. Ficam ali depois peixes miúdos que não dá para agarrar. Por quê? Porque os contratos já estão feitos com a Espanha. Esses contratos com a Espanha já vêm há bastante tempo. Então, mano, o mar, o nosso mar é rico. Estás a ver que nós, quando estamos a discutir, às vezes, das riquezas, só falamos do petróleo. Nós não falamos do peixe. O peixe é Cotanacho. riqueza. Olha Cotanacho. que coisa, que ali vamos falar que os cabo-verdianos. Os cabo-verdianos só têm mar mesmo aí. É mar que eles têm, água aí, é daquele mar que eles sobrevivem. A maior parte Não, peixe é muito, peixe é riqueza. sobrevivem da Olha, pesca, não tem outra riqueza, mano. Cotanacho, há Tá um caso vendo? que aconteceu cá na banda, que até agora me deixa assim um pouco admirado. É um caso de um bombeiro. Esse caso passou até na televisão. Um bombeiro que foi assaltado um grande I-10. Ele fez queixa, fez participação nas esquadras locais, não sei o quê. Mas depois de 3 meses ele encontra o carro. O carro estava em posse de um camarada do SIC, afeto aqui ao Zango 4. Eu até conheço bem o camarada. O camarada, ele quando volta à esquadra, os colegas, ele também do Ministério do Interior, ele é do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Os colegas falam que não, ele tinha que ir sei lá onde, porque isso é um caso que porque eles não poderiam, os polícias não poderiam ir atuar o homem do SIG, porque também é do Ministério, não sei o quê. Ele como viu que a demora era demais, vai ter com o camarada. Ele apanhou uma porrada na mão do homem do SIC e os seus colegas. Apanhou uma porrada por causa do próprio carro dele, o carro que foi roubado e apareceu na mão do homem do SIC. O caso teve uma repercussão que o homem do SIC foi até o tribunal. Nós assistimos na televisão, o camarada foi julgado, deram-lhe 8 anos de prisão, mas 3 semanas depois eu estou a ver o camarada a trabalhar na normalidade. Eu fiquei assim, meu Deus, mas isso é o quê? Um camarada que comete uma barbaridade dessa, vai a tribunal e é condenado, 3 semanas depois está na rua. Não, é polícia. É tipo para inglês ver. Esse é o país que nós temos. Eu até hoje eu vai fico pela- assim. É triste. Não, o problema é que, bem, é assim, o tribunal julgou, sim senhora, deu os 8 anos de cadeia. Quem controla as cadeias em Angola é o Ministério do Interior. Ele pertence ao interior. Assim conforme foi, ele foi logo pronto, né, para a cadeia diretamente na comarca. E da comarca onde ele foi levado. Fizeram todos os mecanismos nos chefes e por aí fora, porque às vezes ele poderia ser filho de um alto comandante também, esse mesmo homem do SIC, porque no SIC está cheio de filhos de chefes. Sim, Então, automaticamente, lá já na cadeia, houve corredores e tal, o diretor da cadeia, quem está a lhe ligar, é o ministro do interior, que está a dizer, tiram ali o navio, Manuel Lombe. logo ali tá ligado. o navio, assim, o navio, olha, diretor, é ligar diretamente no diretor da cadeia. À noite, lá por volta. Na altura era o Laborim, o ministro do interior. Às 22 horas tiram o gajo, batem um coro que pronto está ali trocado de cela, mas olha, pega o gajo para sair e tal, pega, mete num carro, vai estar aí um carro a X de hora, e ele sai e vai para a vida dele, porque os juízes deram 8 anos, caso esquecido já. Agora, também vou lhe dizer, o homem que foi surrado deve ser de família pé descalço, não é uma família também de peso. Porque aí em Angola é assim, tem que ter família de peso, que também são magias grandes. O quê? Ele viram que está na rua, saiu. Ele ia novamente voltar para a cadeia, se fosse de grandes famílias. Mano, não conseguiriam lhe pôr a não ser que ele tinha que ir ficar numa província, lá nos confins da província. Mas agora, andar aí nas barbas mesmo de Luanda, mano, é difícil, porque tem acontecido casos do gênero. Mas a pessoa que lhe dizem que é para ir
viver no Ambo. Ele cometeu Sim, lhe mandam o numa crime. zona para estar fora dos holofotes. Pois, cometeu o crime. Agora, no Ambo. o E Cota Nash enviado ouviu da para o senhora Ambo. que lhe roubaram no tribunal. Quem é que lhe roubou? Esse caso não Esse sei. tribunal aqui do Benfica, eu esqueço muito o nome desse tribunal do Benfica. A senhora que foi assistir à sessão lá, não, há algumas coisas, alguns pertences que não podem entrar, não. Sim. Tem que deixar Ela, até aí o cacifo para eles guardar. ela alegou, sim, a pasta dela que ela deixou lá, $600 na pasta, telemóvel, não sei o que, tudo. A Acho que pasta eu vi esse completa. caso, né? Esse caso que foi na Sim, televisão, né? sim, a Ou nas pasta redes completa sociais. desapareceu. Os homens que receberam não se Ó responsabilizam. Navia. Sim. São os gatunos E esses essa senhora da ainda não justiça. se puser a pau, essa senhora que está a dizer que tinha $600 na carteira, já tem uma lei do BNA que tu não podes ter dinheiro em dólares. Ainda vai ser Oh, acusada. Sim, Não, mas já. na altura essa lei já estava a vigorar até lá. essa lei já Não, está, não, acho que não. essa lei já está há uns anos. Porque isso é antigo. Isso é um caso tipo de 3 ou 4 anos, nem aqui, isso, Imperatriz. Mas ninguém pode aqui ter Eu vi dólar em também, agosto. eu acho que eu vi, ela fez um monte de gritos aí nas redes sociais. Sim, o tribunal não olha, se responsabiliza, nem os senhores, nem os polícias dos serviços prisionais que ficam lá no tribunal, ninguém está a se responsabilizar, nem a pasta aparece, tudo sumiu dentro do tribunal. olha, sabem uma coisa? Vocês estão a ver Então são todos marginais esses um aí do jovem, a um governar. jovem aqui na ilha morto pela polícia. A queima-roupa levou 8 tiros. É levado pela polícia, foi para a morgue. Na morgue, a família foi lá, a autópsia é amanhã às 8. Chegaram lá, passaram todo o dia, 3 da tarde. Os homens lá disseram que não, a autópsia fica já só para amanhã de manhã, mas venham mesmo cedo, vai ser o primeiro. Quando chegaram no dia a seguir, já tinham feito a autópsia. Entretanto, já havia advogado. O advogado pede a reautópsia. A procuradora disse, não precisa, já foi feita, tenho o relatório, tenho tudo. A família vai, não, podem enterrar, tranquilo. O advogado disse na procuradora, a senhora vai exumar esse cadáver. É melhor só fazermos reautópsia já. Meu dito e certo. Quando foram dar banho, porque já se sabia que o miúdo tinha levado 8 tiros. Na autópsia só tem... Quando ela lê o resultado da autópsia, a tal procuradora já depois do funeral, vão lá fazer o funeral, o resultado chega coisa, depois venham cá. Quando foram lá, no relatório da autópsia tinha 6 tiros. Os 2 que o miúdo recebeu na cabeça atrás, um na cabeça, outro no pescoço, não estavam na autópsia. A procuradora está a dizer, mas como é que vocês sabem que tem outros tiros? Estão aqui as fotografias. A família, quando foi dar banho, tirou fotos. Aconselhada pelo advogado, reautópsia. Abre a tumba, tira o corpo cá fora. O processo não anda. O processo não deu mais um passo. A tal procuradora lá ainda vomitou. No cemitério, eu estava lá. E é isto que nós temos. Acobertaram-se. Vocês sabem que até agora, uma brigada, ou como é que se chama, um carro, 4 motas da polícia que entraram na ilha, aos tiros, lá no bairro, na Salga. A polícia diz que não sabem quem são. A polícia está a dizer que não mandou lá.
Ninguém. A polícia da ilha diz que não, esses não são nossos. O comando provincial disse, não sabemos quem são. Na morgue, quem trouxe? Ninguém sabe. Foi a polícia que trouxe o corpo, mas polícia quem? Matrícula do carro, nome do agente que entregou, não sabe. Estão a ver? É aquilo Estamos que a o criar Camões- criminosos. aquilo que o Isso Camões- aqui não está longe para ser o Não. Brasil. Os próprios criminosos já estão lá. E está a se multiplicar, tia Laura. Estão-se a multiplicar. Estão-se a multiplicar. E depois, tia Laura, e depois o que me preocupa é o seguinte, é que quando alguém é um potencial criminoso, está dentro da corporação, é um perigo. Não só o indivíduo, mas também como toda a sua família. Porque o indivíduo que é um potencial criminoso, que é mafioso e é um chefe de família, a intenção é de socializar o filho nessa mesma proporção. Ou seja, o filho, enquanto criança, tem três mecanismos do ponto de vista da psicologia criminal e da sociologia jurídica. É que o filho tem três elementos fundamentais que ele incorpora. Primeiro, imitação, depois, identidade e aprendizagem. Esses três elementos são fundamentais. Primeiro, identidade. O filho procura saber quem eu sou. Sou filho, sou Antônio. Antônio que é filho do ministro Laborinho. Quer dizer, o filho já nasce todo autoritário. Segundo, ele vai imita esses atos ilegais, esses atos ilícitos do pai. E depois, a aprendizagem que só termina depois da morte. Quer dizer que nós temos dirigentes bandidos e corremos o risco, se a ser verdade que o MPLA vai se manter no poder, de ser dirigido por filhos desses ministros também que serão potenciais bandidos. Atenção que a tendência vai ser de superiorizar os pais, porque a tendência é de ser mais agressivo que os pais, porque eles aprenderam, cresceram nesse meio social. Então é preciso nós pensar um pouco o país. Nós temos um sistema de justiça que está aquém, nós temos um país totalmente desgovernado. Precisamos pensar o país. Até o nosso sistema de justiça já não podemos falar, temos que falar mesmo da forma de governação, grosso modo falando, que está aquém. Eu acho por isso é que nós temos vindo a cultivar e o termo é mesmo esse, um pouco ortodoxo. Temos que evangelizar mesmo a população que com o MPLA nós já não podemos mais contar. É que estamos em saturação, todas as esferas sociais estão mal, nada funciona no país. Não é ser pessimista, nós ainda estamos a lutar com coisas dos anos 80, 90. Até agora temos problemas de água potável, temos problema de saneamento básico, temos problema de cólera que nós podíamos erradicar nos anos 80 ou 90. Nós temos muitos problemas para resolver. E depois vem mais pessoas a dizerem, não, olha, tem pessoas a investir no país. Como é que a partir de um empresário... Camusso, Enfim, desculpa já por lhe cortar. Há 2 semanas eu tenho uma amiga que foi buscar um alvará, não sei qual é o ministério aí que trata um alvará. Ela foi à busca do alvará. Eles não tinham tinta no que da printa deles, né? Para printar, para fazer a cópia. Não tinham tinta. Não tinham tinta. Mandaram ela ir num café Cyber, ou não sei, um sítio aí pronto, que tiram fotocópias, deram-lhe o link, ela foi para lá, tirou, ainda pediram, vê lá, do petista dele, para ela tirar 2 cópias para eles entregarem uma. Ela tirou a cópia, tirou 2 cópias, foi lá, eles carimbaram, assinaram, uma ficou com ela e ela levou outra. É isso, um ministério, e parece que pagou um montante para tratar isso. Um ministério, isso foi há 2 semanas, eu fiquei admirada. Um ministério não tem papel, não tem ink. Imperatriz, ouve só, Imperatriz. Houve uma greve, houve uma manifestação
dos procuradores. Lembra-se, Camoço? Não, mas essa manifestação não Sim, foi. são os Não técnicos, foi. são Espera, os técnicos, Imperatriz. são os Imperatriz. técnicos, sim, da justiça. Não, Os já há procuradores, uns anos, já há uns anos, já há uns anos. que Laura, os procuradores não podem se manifestar. Não Fizeram podem. em frente ao Dona Ana Joaquina, tenho Não, fotos. não, são, sim, sim, são, Camoço, usaram os técnicos do tribunal. Camoço, Sim, sim. Camoço. Procuradores. Posicionaram-se ali em frente ao Dona Ana Joaquina. Eu é que lhes emprestei a minha coluna para terem som, para lerem lá os tais manifestos. Eu estive lá. Ainda queriam me prender, a polícia, em frente ao Dona Ana Joaquina. Eles pararam ali mais ou menos em frente ao BFA. Está a ver? Tem ali aquele BFA ali, eles pararam ali. Todos vestidos de preto, perfilados ali. Procuradores e juízes. Uma das reivindicações deles, isto só para completar aquilo que a Imperatriz está a dizer, uma das reivindicações deles era que não tinham papel nem tinteiros para trabalharem. Estás a ver, Imperatriz? Era uma das reivindicações. Sim. Então, quando tu no tribunal, quando tu na PGR, não tens papel, não tens tinteiro, não tens uma esferográfica, um lápis, a linha de cozer os processos também o procurador tem que comprar com o dinheiro dele. Tudo é do procurador. Porque a entidade onde ele trabalha não lhe dá nada. Essa foi uma das reivindicações. Eu me lembro, tia Laura. Essa foi uma das reivindicações. Eles ficaram ali 3 horas parados, em bloco, um sábado. Nos hospitais é o que se vê, não há seringa, não há luvas. Agora, Imperatriz, vocês se lembram da moça do Iango? O Da moça do orçamento Iango? geral. O que é que fazem Da com moça esse do dinheiro que é Iango? dividido? Vocês se lembram da moça do Iango que foi violada dentro de uma esquadra de polícia aqui no Zango, no 8000? Não, eu não ouvi isso. Ela pega um Iango na cidade para cá, lá fizeram lá os cálculos, a corrida, acho que batia 9.000 quase, ou 10.000. Chegaram aqui no Zango, na central, que é para ir para 8.000 e promotia. A corrida aumentou, passou daquilo que era a expectativa, acho que já estava a bater 20 e tal mil. E ela disse, não, nós conversamos, o preço que me deste é esse. O moço disse, não, você tem que me pagar, como você não tem dinheiro, né? Ficaram naquela debate boca. O moço decidiu irem para uma esquadra da polícia. Foram lá na esquadra aqui no 8000, como o homem do Iango queria trabalhar, tinha outros clientes à espera, decidiu deixar a moça lá. E a moça naquela noite, para o dia seguinte que ela passou na esquadra, foi violada por um polícia. Isso foi até... Mas isso chegou também até da na cadeia. página Isso do é para dar Congresso. cadeia. O senhor doutor que está aqui, esse assunto por não ter que pagar, Não, a moça pôr na não cadeia, foi na presa. cela, Imperatriz, a moça não foi presa. foi detida. Não. Não, Essa deixou-lhe lá. Não, Essa o homem moça, desistiu, deixou ela lá na esquadra. o homem Ok. do táxi, tanto do Uber, aqui chama-se Itch ou Yango, que tem É vários. Iango. Estás a ver? O homem, como a moça não quis pagar, foi com ela para a esquadra. Posto lá, ele também resolveu já não se chatear mais e foi-se embora, deixou lá a moça. A moça não tinha transporte para ir para casa, ficou lá. E eles violaram a moça. Aquela mãe em Benguela saiu na TV Zimbo, que foi apresentar queixa contra o marido. E o polícia de serviço obrigou-lhe a fazer sexo oral. Saiu na TV Zimbo. Ela estava até de parto fresco, né? Eu acho que era isso. Não, mas Saiu na TV Zimbo.
Quer dizer, o sistema de justiça está com Não, tá bandidos. doente, meu. Tá Qual doente, sistema olha. de Não é justiça? doente, Nós não mas são temos mesmo bandidos. Tá Os doente. bandidos Ó, já não Camoço, estão mais na rua, estão no Camoço, sistema de Camoço, justiça. Camoço e Imperatriz, nós não temos sistema de justiça. Então vocês não ouviram que o hacker apagou do computador o processo, peças do processo do Cooperipa? Oh. Não estão ouvindo essa notícia? Queima de arquivo. Então, até eu que não trabalho no tribunal, eu sei que tudo é em papel. Tudo é papel ali no tribunal, tudo é papel. Como é que... Então, e o papel também levou? Ninguém pergunta. O jornalista não pergunta como é que o papel foi. Como é que o hacker também levou o papel, se o hacker entrou no sistema? Qual sistema, se o tribunal não tem sistema? Cada um trabalha com o seu computador. No computador onde trabalha, Isso aí não é país. é onde jogam as cartas, é onde entram também no WhatsApp, é onde entram no Facebook, é onde entram no TikTok com as contas falsas. É o mesmo computador. Nossa, é pela melhor só A maior vocês parte dessa saírem, gente você no vai tribunal, estragar o país. todos trabalham com seus computadores pessoais. É Laura. Tia Laura. Tia Em Laura. que sistema? 69. Onde é que foram ver sistema? É Laura. Não tem sistema de computadores. O que acontece mesmo no nosso país é o seguinte: há vários grandes pensadores que explicam esse fenômeno, o que está a suceder em Angola. Por exemplo, os grandes contratualistas, os grandes positivistas, eles defendem o seguinte: quando um país não respeita a Constituição, é como se fosse, retira-se o contrato social, ou seja, entre eu e a tia Laura, há um limite, o limite é a lei, a Constituição e a lei. Todas as regras de convivência, os nossos limites, que vai nortear a nossa vivência e convivência, é um conjunto de normas. E quando é desrespeitado essa norma, ou essa norma, esse limite passa a ser inexistente. O que acontece é que nós vivemos na anarquia. É o que está acontecendo em Angola nesse momento. Foi retirado o contrato social, as regras de convivência, e o país todo caiu em anarquia. Não é normal. Pior, não, Camoço, antes fosse, se o país todo que tivesse caído na anarquia, não tinha presos na cadeia, nenhum, até o assassino tinha saído, porque é tudo anarquia. O problema é que, e eu, quando alguém começa a me dizer assim essas coisas, eu pergunto assim: aonde é que estava a sociedade toda, os pensantes, as pessoas das ideias, as pessoas que não estão a achar piada nenhuma esta porcaria, que sabem que o país está na anarquia, aonde é que estavam quando a UNITA meteu aquele processo no coisa que nós não nos levantamos? Temos medo, continuamos com medo de ser conotados. Então a gente não se levanta. Quando a UNITA meteu o processo para a destituição do Presidente da República, cheia de razão, aquela confusão que houve na Assembleia, tem urna, depois a Presidente da Assembleia sai e já não tem mais urna. A UNITA reclama no Constitucional. E outras entidades que podem reclamar não reclamam, porque têm medo de ser conotados com a UNITA. Porque o MPLA toda hora lhes ameaça. E mesmo Toda isso hora também, lhes né? ameaça que a UNITA está-lhes a pagar. Não é Toda essa, hora quer está dizer, ameaçada. tinham que pôr as urnas, de repente ela vem, muda a lei. Ela Não. é quem? Imperatriz, os tais que não estão a gostar fizeram o quê? O Nada. problema do país é esse, os intelectuais. Aqui alguém falou, acho que foi, não sei se foi o doutor aqui, ou foi a Laura, que falou há bocadinho, cadê essas pessoas? A classe média, por que que não se levanta, não falam nada? Olha, foi a Laura que falou agora, só querem dar tapinhas nos ombros, estás a fazer muito bem, avança, força, estamos aqui, estamos a ver, é isso, esses elogios. Eu outro Olha, dia eu falei, hoje outro dia. insultei um senhor no restaurante onde eu fui almoçar com uma amiga que está cá.
O senhor teve mesmo o desplante de me ver passar. Eu fui à casa de banho. Ele está mesmo a levantar-se para me cumprimentar. Eu disse-lhe a mim, você. Mesmo assim, só lhe disse a mim, você. Toda a gente ficou assim a olhar. Eu disse, olha, estamos num sítio público. O senhor ganha juízo. Você está-me a cumprimentar a mim? Enquanto você está a juntar o seu dinheiro de férias e para vir nesse restaurante caríssimo. Porque você não pode se mostrar. Está mesmo a dizer, estamos mesmo cansados, a vossa luta. Qual a vossa luta? Qual a vossa luta? Você Então, mesmo que está a dormir na sombra da bananeira vem me dizer que está a gostar da minha luta. Não vens. Mas não vens outro mesmo. dia, outro dia, Laura, eu disse que mais ou menos, pronto, esses jornalistas chamam as pessoas, ficam a questionar, pronto, a Laura fez uma manifestação, então houve uma manifestação, a Laura saiu e tal, enfrentou a polícia, avançaram até ali, todo mundo quer entrevistar a Laura. Mas esse mesmo que te chamou ali na Rádio Essencial, ou sei lá, que rádio, outra para entrevistar a Laura, ele próprio que está. Por que ele não apareceu, não esteve lá presente? Não foi, só quer questionar a Laura. Mas pronto, estava ali e tal, e como é que quer, e a tua luta, e Laura Macedo, e então, depois, esses caras de merda que ficam aí São hipócritas. a chamar ativistas para irem lá, para depois, quer dizer, entrevistarem, e vamos falar, e eles, tipo, quer dizer, não sentem, só querem falar. Falam, a Rádio Essencial, no mínimo que nós vamos dizer, o outro também, o Estado da Nação também, que é feito também, não na Rádio Essencial, mas parece que é a coisa, né? É a Rádio Mais, o que faz o Estado da Nação. Mano, essas rádios todas, você tem o sábado, e o que eu vejo é os sábados, os dois mesmo. Primeiro é o coisa que dá, às vezes dá em simultâneo, né? Estado da Nação. Dá mesmo em simultâneo, Nacho? Dá em simultâneo? Dá em simultâneo. Às 10 horas. A Eclésia também tem lá o seu debate. Então, Laura, é isso. Todas as rádios dão debate que começa sábado. Todas as rádios. Estás a ver, Laura? É aí onde eu estava a chegar. Eles todos ali falam do problema do país. Mas a Laura convoca uma manifestação. Esses todos que ficam aí rodeados a falarem do país, nenhum deles vai aparecer, ninguém vai estar lá na manifestação, mas é uma manifestação pacífica. E aí eu pergunto, mas então chamam, falam, todos os dias estão aí sentados a falarem de que realmente o país não está bom, o presidente não está a governar bem o país. Mas agora, então é uma manifestação pacífica contra a má governação do país. Pronto, Laura Macedo convocou a manifestação, está já entregue ao COIS, né? Vamos falar ao governo aí da província, já aceitou o pedido. Agora, esses mesmos tais, que tem caras mesmo já conhecidas, um dia, Laura, quando essas pessoas começarem em Angola, começarem a sair também e aparecerem em manifestação, o MPLA já não vai ver que a manifestação é só de coisa, está a ver, de arruaceiros. Nacho, há um tempo atrás, os jornalistas também resolveram se manifestar. Fizeram mesmo sua manifestação. Tu sabes qual foi o percurso que eles fizeram de manifestação?